Capítulo 156 Mentiras. Horas se passaram desde o sumiço de Zaltian e a última movimentação de Gold. O dia já tinha raiado e Moira finalmente esvaiu todas as suas forças. Assim que percebeu que Moira tinha parado de emitir qualquer tipo de energia espiritual, Gold olhou para Zaltian e gritou: "Moleque! Está na hora!" Zaltian, que estava exausto devido à absorção de tanta energia espiritual, foi despertado pelos gritos de Gold. Absorver tanta energia espiritual não era nem um pouco fácil e saudável para o corpo. "Não há tempo a perder", Zaltian murmurou enquanto se levantava e corria na direção da matriz onde Moira estava. Moira, que estava sendo sugada pelo casulo, estava quase transparente, como se a sua existência estivesse à beira do fim. Rapidamente, Zaltian adicionou mais um pouco da sua energia espiritual à matriz, que começou a brilhar ainda mais. Graças àquele impulso, dado por Zaltian, a força de absorção do casulo aumentou e ele puxou Moira com mais força. Primeiro, os pés e as pernas de Moira foram sugados pelo casulo. Depois, foi a vez do tronco. Por fim, antes que a cabeça dela sumisse, Moira olhou para Gold, como se nunca tivesse conhecido-o. Assim que Moira sumiu, a matriz de selos brilhou tanto que a luz foi quase cegante. Funcionou. Moleque! Isso funcionou. Cheio de expectativas, Gold aterrissou ao lado de Zaltian e perguntou: "Tum, tum, 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 tum." Antes que Zaltian respondesse e a luz diminuísse, alguns sons, parecidos com as batidas de um coração, vieram do casulo. Funcionou. Realmente. Funcionou. Zaltian respondeu num tom atônito. Antes, até mesmo ele acreditava que aquilo era impossível. "E agora? O que fazemos?" Gold perguntou. Realmente, aquela era uma técnica que ele nunca sonhou que seria possível. Assim que a voz de Gold caiu, Zaltian caminhou até o centro da matriz, e enquanto a luz ficava cada vez mais fraca, ele segurou gentilmente o casulo, que cabia na palma da sua mão, e disse: "Agora. Nós temos que encontrar um lugar segurar para essa gestação." Clap. Swoosh. Assim que Zaltian terminou de falar aquilo, Gold estalou os dedos e os levou para outro lugar. Swoosh. Enquanto no mar dos monstros, as águas faziam uma bagunça ao retornarem para o buraco que Gold tinha criado, Zaltian e Gold apareceram na entrada da caverna que Moira tinha criado e onde Jins e Jarra viveram. "Aqui, esse é o lugar mais seguro para deixá-la." Gold falou. Zaltian acenou com a cabeça, caminhou com um imenso cuidado e entrou na caverna. Depois, ele colocou, gentilmente, o casulo sobre a cama que o Jarra usava e disse: "Este lugar precisa de mais proteção. Ela ou ele, demorará alguns meses, talvez um pouco mais de um ano, para nascer. Por isso, até lá, esse casulo deve ficar a salvo." Quando Zaltian terminou de dizer aquilo, Gold pensou um pouco e respondeu: "Você tem duas opções. Ou você pede para aqueles pirralhos e o Shio guardarem este lugar e cuidarem do casulo. Ou você mesmo ficará aqui, cuidando dele enquanto eu protejo este lugar." Quando Gold terminou de dizer aquilo, Zaltian chegou a cogitar a hipótese de ficar ali, pois ver Gold se esforçando tanto para proteger alguém, era, de certa forma, comovente. Contudo, ficar parado ali, por talvez, mais de um ano, não era algo que Zaltian quisesse ou pudesse fazer. Dessa forma, a segunda opção, apresentada por Gold, foi a mais viável naquele momento. "Gold, você consegue ficar aqui enquanto eu vou até a Cidade Divina?" Zaltian perguntou. "É claro que sim." Gold respondeu. "Ótimo. Eu vou pedir a ajuda do Sr. Shio e dos outros enquanto você protege o casulo." Zaltian falou. "Certo. Eu ficarei aqui." Gold respondeu. Assim que a voz de Gold caiu, Zaltian saiu da caverna e disparou na direção da Cidade Divina.
Enquanto Zaltian se deslocava, Gold, que estava protegendo o casulo, olhou para o casulo e disse: Moira. Eu juro que, quando tudo estiver resolvido, e eu garanto que será resolvido, seja lá quem for a sua nova identidade, eu te encontrarei e nunca mais te abandonarei. Na cidade divina, Raya e Akin retornaram das buscas, mas sem nenhum êxito. Vendo que apenas os dois retornaram e não havia nenhum sinal de Zaltian, Yanxiu deu um olhar desanimado para eles e perguntou: Nada? Vocês não conseguiram encontrar nada? Raya sacudiu a cabeça e respondeu, pesarosamente: Não, senhor. Eu vasculhei cada canto possível, mas não vi nenhum indício dele. Akin também respondeu: Mestre, eu procurei em todos os lugares, até mesmo naquela caverna que o senhor tinha me falado, mas eu não encontrei nada. É como se ele tivesse evaporado. Pessoas não evaporam. Enquanto Akin e Raya se reportavam para Yanxiu, Kiron se aproximou deles e falou: Antes de continuar, mestre, anteriormente, o senhor me disse que um homem foi o motivo daquelas rachaduras espaciais que surgiram no céu. Tem alguma chance de o garoto e o homem estarem ligados? Ou até mesmo o homem ter raptado o garoto? Akin olhou para Kiron e falou num tom impaciente: Kiron, você demorou muito para chegar aqui. Kiron devolveu o olhar para Akin e disse: Akin, eu não sou apenas um lutador como vocês. Quase todo o nosso exército depende de mim, e por isso, eu tenho muitos afazeres. Vendo aquela troca de olhares e aquelas palavras ríspidas, Raya tentou intermediar a discussão: Vocês dois, parem com isso. Não é a hora e nem o local para esse tipo de discussão. Kiron bufou, antes de murmurar: Olha só quem fala. A megera de fogo está dando uma de paz e amor. Assim que Kiron terminou de murmurar aquilo, Raya fez uma expressão furiosa e falou, pausadamente, enquanto cerrava os dentes: O que foi que você disse? Parem, todos vocês. Antes que aquela situação se transformasse em uma batalha, Yanxiu interrompeu as discussões e continuou: Nós temos coisas mais importantes para resolver. Se a hipótese levantada pelo Kiron estiver certa, e o jovem mestre foi raptado novamente, nós não podemos perder mais tempo com essas discussões inúteis. Dessa vez, Yanxiu demonstrou um certo grau de impaciência. Aquelas palavras foram uma clara repreensão. Imediatamente, Raya, Akin e Kiron abaixaram as cabeças e fecharam as suas bocas. O silêncio só foi quebrado depois que uma voz familiar soou. Senhores. Bom dia. O que foi que aconteceu durante a última noite? Todos viraram as suas cabeças e olharam para o dono da voz. Jovem mestre. Onde diabos vocês estava? Yanxiu perguntou enquanto fazia uma expressão de surpresa. Zaltian. Como foi que você sumiu daquele jeito? Raya perguntou num tom repreensivo. Eu não faço ideia. Zaltian respondeu enquanto coçava a cabeça e se fazia de bobo. Durante a noite, eu estava aproveitando um necessário momento sozinho, quando, de repente, o céu clareou e inúmeras rachaduras apareceram no espaço. Quando eu me dei conta, eu já tinha sido sugado por uma dessas rachaduras que funcionou como uma fenda espacial e me enviou para algum lugar do Mar dos Monstros. A explicação de Zaltian foi simples demais para que todos acreditassem. Foi por isso que Akin questionou: Espere aí. Você estava no Mar dos Monstros. O que você viu lá? E como foi que você chegou até aqui? Zaltian, que temia delongar a sua resposta e, consequentemente, cair em alguma contradição, respondeu: Eu não vi muita coisa, porque eu nadei a noite inteira, até chegar à margem. Yanxiu, que estava começando a desconfiar da história de Zaltian, fez uma breve sondagem no corpo dele e imediatamente pensou: tem alguma errada aqui. Quando ele saiu daqui, ele estava, no máximo, no 4 graus nível do reino da alma.
Enquanto Yanxiu, Aqin e Raya olhavam desconfiados para Zhao Tian, Qiron deu um passo à frente e falou enquanto estendia a mão: então esse é o jovem alquimista que o mestre tinha falado. Garoto, o meu nome é Qiron. Eu sou o 8 graus general do mestre Xiu. Tap. Zhao Tian apertou a mão do Qiron e respondeu: o meu nome é Zhao Tian. É um prazer conhecê-lo, Sr. Qiron. Enquanto tocava Zhao Tian, Qiron inspecionou o corpo dele e falou: eu confesso que você me surpreendeu. Vocês têm duas afinidades elementais e uma fraquíssima afinidade com outro, os seus meridianos são muito mais largos e fortes do que os comuns, e você tem pouco menos de 18 anos de idade e já está no 3 graus nível do reino opressor. Você é um garoto bem decente. Assim que a voz de Qiron caiu, Zhao Tian se sentiu completamente exposto. Em um segundo, Qiron tinha descoberto tudo o que tinha de especial no corpo dele. Foi por isso que, imediatamente, Zhao Tian recuou a sua mão e soltou a mão de Qiron. Ainda bem que o Gold não estava no domínio espiritual de Zhao Tian, porque talvez, se Qiron se concentrasse bastante, esse segredo também poderia ser revelado. Espere aí. Agora que o Qiron disse isso, eu posso perceber claramente. Como é que durante uma simples natação, você avançou um reino inteiro? Aqin deu um olhar de canto para Zhao Tian e perguntou. Agora, Zhao Tian estava em uma saia justa. As suas mentiras foram desmascaradas e pensar em uma resposta rápida e satisfatória não era nem um pouco fácil. Espere aí. Vocês querem dizer que... Até ontem, esse garoto ainda estava no reino da alma? Qiron perguntou. Sim, ele estava no 4 graus nível do reino da alma. Raya respondeu enquanto fixava o seu olhar em Zhao Tian. Graças a essa pequena interrupção, Zhao Tian teve um tempinho para pensar um pouco mais. Então, ele fez uma expressão chateada e começou a falar. Senhor Xiu, senhores generais. Me desculpem, eu menti. Eu não queria fazer isso, mas eu não queria que ninguém soubesse sobre a forma que eu usei para aumentar o meu cultivo. Do que é que você está falando? Avançar um reino em um dia. Qual será a sua desculpa agora? O que você fez para avançar tanto? Você entrou em contato com aquele homem. Aqin perguntou num tom impaciente. Que homem? Zhao Tian falou enquanto novamente se fingia de bobo. Me diga você. Quem era aquele homem? Aqin retrucou. Senhor Aqin, acredite em mim. Eu não sei do que você está falando. Zhao Tian respondeu para Aqin, antes de se virar para Qiron e dizer, Senhor Qiron, se eu disser alguma coisa incoerente, por favor, me interrompa. Qiron fez uma expressão confusa, antes que Zhao Tian continuasse falando, durante a minha exploração do templo de Zeus, eu, como um bom alquimista que sou, encontrei diversas medicinas e materiais de refino raríssimos. Um desses materiais, era nada mais, nada menos que, um pedaço de raiz do salgueiro da vida. Assim que Zhao Tian falou as palavras, raiz do salgueiro da vida, Qiron congelou. Para Qiron, era como se Zhao Tian tivesse acabado de afirmar que ele teve um encontro com o próprio Criador. Sob o olhar congelado de Qiron, Zhao Tian continuou, eu trabalhei a raiz do salgueiro da vida e criei uma formação de isolamento espacial e a combinei com uma pílula da revelação. Depois, enquanto eu ainda estava no isolamento espacial, eu encontrei o que restou do espírito da Moira e o absorvi. Zhao Tian terminou. Naquelas palavras, haviam algumas verdades e muitas mentiras. Não era uma história perfeita, mas quanto mais técnico Zhao Tian fosse, menores seriam as chances de surgirem questionamentos pertinentes. Moira? Você encontrou o espírito da Moira. Assim que escutou o nome Moira, Yanxiu não pôde evitar abrir a boca. Sim, Sr. Xiu. Me desculpe, eu sei que o senhor tem muita estima por ela, mas eu tive que fazer isso. Zhao Tian respondeu. Aqin, que era o mais desconfiado de todos, não acreditou muito em Zhao Tian e falou com Qiron, Qiron, traduza o que ele acabou de dizer.
É possível que isso seja a verdade. Kiron, que ainda estava atordoado com as palavras, raiz do salgueiro da vida, apertou os olhos a fim de acordar e finalmente falou, sim, se ele realmente está de posse de uma raiz do salgueiro da vida. Isso é possível. A formação de isolamento espacial é uma matriz extremamente complexa e que só pode ser feita se o usuário estiver de posse dos raríssimos materiais que ela exige para ser criada. Uma formação de isolamento espacial dá ao usuário o total controle sobre o espaço de uma determinada área. É por isso que vocês não conseguiam encontrá-lo. Também, essa pode ter sido a causa do aparecimento daquele tal homem. De alguma forma, as interferências espaciais podem tê-lo trazido para cá. Quanto à pílula da revelação. Essa é uma pílula cara de se refinar e completamente inútil quando o usuário não sabe o que procurar, mas se ele souber onde e o que procurar, ele será capaz de ver as entrelinhas da energia espiritual e identificar espíritos que estão prestes a desaparecer. Era isso o que os lendários alquimistas que criaram armas do espírito usavam: localizar e prender poderosos espíritos às armas. Combinar a formação de isolamento espacial e a pílula da revelação dá ao usuário o controle total sobre o espaço e a visão de tudo o que há nele. Encontrar um espírito, prendê-lo e absorvê-lo. Isso é totalmente possível se uma grande alquimista como esse existir. Kiron terminou. No final da sua sentença, ele tinha um tom incrédulo. Ele simplesmente não acreditava que Zhaotian fosse capaz de fazer aquilo. Assim que a voz de Kiron caiu, Yanxiu voltou a falar, mas dessa vez, ele tinha um tom insatisfeito: jovem mestre, se isso for verdade. Você usou tais meios para capturar a minha benfeitora e a benfeitora deste continente. Você não tem vergonha de dizer isso? Zhaotian, que tinha sentido um calafrio devido ao tom e às palavras de Yanxiu, imediatamente sacudiu as mãos e disse: Senhor, por favor, não me entenda mal. Eu tive os meus motivos pessoais para fazer o que eu fiz, mas eu também estava pensando no Senhor e nos outros herdeiros da Moira. Não há como eu explicar o que fiz, pois nem mesmo o Senhor Kiron entenderá o processo. Contudo, eu preciso que o Senhor confie em mim e acredite no que eu direi a seguir. Zhaotian pausou a sua fala e olhou nos olhos de Yanxiu, antes de continuar: neste exato momento, o que restou do espírito da Moira está em um casulo, aguardando o seu renascimento. O que, tanto Yanxiu, como os generais disseram com expressões atônitas. Zhaotian, a Moira renascerá em pouco menos de 1 ano e meio. Isso dependerá de uma série de coisas. Ela não terá lembranças, provavelmente, não terá o mesmo sexo, e pode ser que não haja nenhum traço físico parecido com a sua forma anterior, mas, com certeza, a alma dela ainda estará lá. Essa é a nova chance dela. É um recomeço. Eu preciso que o Senhor cuide do casulo, até que a Moira renasça. Eu, pessoalmente, te levarei para conferir a veracidade das minhas palavras. Zhaotian terminou. Enquanto Yanxiu ficava sem saber o que dizer ou fazer, Kiron não conseguiu se segurar e falou com ele: Mestre, de onde esse garoto surgiu? Eu não acredito que as palavras dele sejam reais, mas ele realmente tem um conhecimento técnico muito amplo. Se o que ele disse é real, esse garoto reverteu o ciclo da vida. Assim que a voz do Kiron caiu, Yanxiu olhou para ele, depois para Zhaotian, e disse: Kiron, nos acompanhe. Jovem mestre, por favor, me leve ao lugar que você disse. Imediatamente, Zhaotian acenou com a cabeça e falou: o casulo está na caverna. A mesma caverna onde o Jarra e o Jins moravam. Rapidamente, Yanxiu, Kiron e Zhaotian se dirigiram para a caverna enquanto Raya e Akin ficavam na cidade divina. Você acredita no que ele acabou de dizer? Akin perguntou para Raya. Eu não sei. O próprio Kiron está duvidando, mas não está desacreditando. Parece que realmente existe a possibilidade de tudo o que ele disse ser real. Raya respondeu. Estes alquimistas estão sempre brincando com o perigo.
Akin falou, antes de olhar ao seu redor e procurar pelo jarra. Cadê aquele pirralho? Será que ele fugiu? Continente Andros. Separados a muitos quilômetros de distância, Gurren, Minchiel e Minchui estavam cultivando quando os três fizeram uma descoberta que seria o maior passos que eles poderiam dar na direção do ápice. Barahao. 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 Em 3 pontos específicos do continente Andros, sendo que, um deles era em um local isolado no reino dos Ming, dos Zhao e dos Gu, o outro, era no meio da floresta proibida, e o terceiro era no meio de uma floresta qualquer. 3 chuvas de raios assolaram essas regiões. Cada uma dessas regiões, ficou parcialmente devastada enquanto a mais pura energia espiritual do universo nutria os corpos de Minchiel, Minchui e Gurren. Humana. Finalmente, você tocou a energia espiritual do universo. Na Floresta Proibida, o macaco rei dos ventos azuis falou com Minchui. Sim. Essa é a coisa mais pura que eu já senti na vida. Minchui respondeu enquanto permanecia de olhos fechados. Depois de dizer aquilo, Minchui abriu os olhos lentamente e perguntou, mestre, por que demorou tanto? O meu marido me disse que ele conseguiu sentir essa energia muito mais rápido do que eu. Isso não tem relação com o quão especial aquele garoto era. Isso está relacionado às veias espirituais que ele possui. O macaco rei dos ventos azuis respondeu. Minchui fez uma expressão confusa e perguntou, ele me disse que um homem deu a ele aquelas veias espirituais. É por causa disso. Aquele homem era tão especial assim. Ha 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 ha, o macaco rei dos ventos azuis gargalhou, antes de responder, homem. Humano. Essas palavras não definem o que ele realmente é. Aquilo. Deixou de ser um ser vivo como nós há muito tempo. Ele está mais para uma entidade. Uma entidade que está tão atrelada à energia espiritual do universo que a energia espiritual faz parte dele, e ela o procurará, naturalmente. Ele é tão poderoso assim? Minchui perguntou num tom de espanto. Ha 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 ha. Para te dar um pequeno exemplo. Se ele quisesse, quando ele estava no auge da sua força, ele seria capaz de me pulverizar, movendo apenas um dedo. O macaco rei dos ventos azuis respondeu. Enquanto Minchui conversava com o macaco rei dos ventos azuis, Minchiel abriu os olhos e murmurou, então essa é a energia espiritual do universo. Isso é fantástico. Eu vou trabalhar em uma forma de escondê-la das outras pessoas. Quem sabe assim o imperador não me note, e o cunhado seja capaz de retornar. Longe dali, Gurren se levantou enquanto olhava para as mãos e murmurou, está na hora de partir para o lugar que o Gold me mandou. Até lá, com essa nova forma de cultivo, eu certamente alcançarei o reino suzerano.